Olá, professores! Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Hoje nós vamos responder perguntas. Então nós fizemos algumas perguntas, né, lá no nosso Instagram, @varneoficial, e daí diante disso obtivemos aí grandes perguntas interessantes sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia, entre lutas e artes marciais, né? A vida de um professor propriamente dita. E aí a gente está aqui agora para compartilhar essas perguntas e as minhas respostas, né? Então, o meu ponto de vista é de acordo com cada pergunta dessa. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Qual a melhor maneira de procurar um aluno que não tem vindo mais nas aulas? Se chegou nesse ponto do aluno não ter mais frequentar suas aulas, é um ponto bastante negativo, é sinal que ele não está sendo acompanhado. Porque se você tem uma periodização de contato com alunos faltantes, evita esse distanciamento do aluno, né? Então, é importante nós, professores, acompanharmos os nossos alunos para que evite com que isso aconteça. Ah, mas e se caso aconteça, o que eu faço? É importante, se você tem um contato dele, você precisa entrar em contato com ele. Então, você dá uma ligada, manda uma mensagem, faça algo que atraia ele de volta. Primeira coisa para atrair a mente dele ao retorno, fazer a lembrança, fazer com que ele lembre, né, tocar lá naquele ponto crucial do que levou ele à academia. 2 motivos eu sempre falo que levam um aluno para a academia. Primeiro motivo, a dor, né? Ele precisa perder peso, ele precisa aliviar o estresse, ele precisa fazer algo que está incomodando ele, né? Algo transformador na vida dele, para ele estar hoje dentro de uma academia de luta e arte marcial. E o 2, o amor pelas lutas e artes marciais. Ele gosta da prática, alivia o estresse dele, mas é prazeroso, né? Então tem muitas pessoas que praticam lutas e artes marciais e não sentem tanto prazer quanto isso, né? Porque eles estão ali realmente em busca apenas de solucionar uma dor. Então, vai essa dica aqui que eu acho muito importante. Eu posso ser treinador e professor ao mesmo tempo? Interessante. Esse é um aluno nosso perguntou. E por que essa pergunta? Primeiro, ele sabe o que é ser treinador e o que é ser professor, né? O professor, ele dá aula para alunos. O treinador, ele treina atletas competidores. E a dúvida dele é se ele pode ser treinador e professor ao mesmo tempo. Eu acho isso um tanto quanto confuso, né? Mesmo porque o aluno que quer perder caloria, ele não pode estar no mesmo ambiente do aluno que quer competir. Primeiro que o aluno que quer perder caloria, digamos que seja um médico, um advogado, uma pessoa que realmente tenha seu foco em outras atividades e não quer e nem pode se machucar, né? E o treinamento propriamente dito para uma competição é um treinamento que deixa o atleta vulnerável. Ele está ali disposto a treinar firme, mais pesado. Então existe aí um contato mais eminente, né? A busca da trocação, da pegada mais firme, o treinamento mais puxado, certamente vai existir. Então, eu não posso dar o mesmo treinamento em conjunto, porque pode até repelir aquele aluno que está apenas para perder uma caloria, por ele ver assim, uma pegada mais forte, né? E da mesma forma, eu não posso pegar aquele atleta e colocar com o aluno, porque aquele atleta, para não machucá-lo, né, machucar aquele aluno, ele não vai treinar do jeito que precisa, né? Porque ele precisa, o atleta, ele tem que estar no limite ou passar dos seus limites para que tenha uma boa luta, né? Então a gente costuma dizer, chorar agora para não chorar na hora. Então vai existir uma demanda muito forte de esforço, de exigência. O comportamento de um treinador tem que ser diferente do comportamento de um professor. O professor, ele fala com carinho, com calma, com tranquilidade, com mais aceitação. O treinador, ele não pode tratar o seu atleta com muito mimimi. Ele tem que ser mais firme, mais rígido, porque existe a necessidade de uma pegada mais forte, né, com o atleta, porque o objetivo é outro. Então, você precisa realmente diferenciar uma coisa da outra. E eu não aconselho botar atletas junto com alunos. A outra pergunta é, os alunos de hoje em dia são muito indisciplinados. Na minha época não era assim. Era muito mais rigoroso.
entendo perfeitamente que na minha época também não era assim. Só que as gerações mudaram, o nosso público é outro e a gente precisa realmente entender e acreditar que o público que a gente atende hoje é pautado para a qualidade de vida em seus 90% e 95% dentro de uma academia normal. Então a gente não pode exigir de um aluno hoje como a gente exigia antes, ou seja, como nossos professores exigiam da gente. Então, a parte que a gente fala sobre nós não temos mais discípulos, temos clientes, é bem pautado nessa frase. Porque o cliente, ele quer realmente estar ali fazendo o seu melhor, tendo um bom atendimento, sendo atingido o seu objetivo. O discípulo, ele está ali, doa em quem doer, ele acredita muito no mestre dele, ele vai onde quer que o mestre dele for. E hoje é necessário uma mudança comportamental do profissional que está dando aula. Como lotar minhas turmas, voltar a lotar minhas turmas se os meus alunos estão com medo de ser contaminados? Isso é uma coisa muito importante na atualidade. Hoje em dia, quando você tem um grupo de alunos que estão aguardando com segurança o melhor momento para o retorno, primeira coisa que é muito importante, não perca o contato de vista deles. Você precisa estar muito focado, muito próximo deles, seja com mensagem, seja por ligação, seja perto deles, visitando eles, porque esse fator de contato, de aproximação é o que vai fazer a diferença. Hoje é relacionamento. Então, se o seu aluno hoje ele tem receio de uma certa contaminação, é porque você não está mostrando para ele que a sua academia está 100% segura. Porque a segurança que você passa para os seus alunos que vai fazer a diferença da turma lotar ou não. Então demonstre que você tem na sua academia a regra de ouro, os protocolos todos bem feitos e faça esses protocolos serem realizados, uso de máscara, álcool gel, distanciamento, tudo aquilo que exige dentro de um protocolo, você deve passar isso nas suas redes sociais, passar isso diretamente para cada aluno seu, para que eles tenham segurança e tranquilidade para o retorno, e um retorno seguro. E quando ele estiver ali naquele grupo, observando realmente a sua postura, a sua liderança de exercer todo o procedimento de acordo com as normas, certamente ele vai voltar, vai indicar outras pessoas e sua turma vai voltar a lotar como sempre foi antes. Misturar crianças com adulto, pode isso numa aula? Na minha concepção, não, nunca. Não, nunca, por quê? Criança, ela tem que ter uma metodologia diferenciada do adulto. A criança, ela não está ali para aprender a dar o jab direto, o upper, cruzado, ou então, se for no caso do jiu-jitsu, o birimbolo, a guarda-aranha, enfim, a guarda de la riva. A criança não está ali preparada, ou seja, os nossos professores, eles não são programados para dar aula para a criança para ensinar somente a parte técnica. A parte técnica é um detalhe. A criança precisa estar numa turma onde a ludicidade vai falar mais alto, onde os fatores pedagógicos vai falar mais alto, os fatores de doutrina marcial, de educação, psicopedagogo. Então, assim, tudo isso aí que envolve criança tem que ser uma metodologia diferenciada. Tem que ter algo que vai realmente fazer com que aquela criança faça uma aula pautada em psicomotricidade, em lateralidade, em reflexo, em ludicidade propriamente dito. Por quê? Porque a criança ela não está ali esperando técnica. Isso dentro de uma aula com um adulto atrapalha e muito. Fora a problemática do risco de lesões, de acidentes. Um adulto ele pode virar a mão sem querer ou virar uma perna e acertar uma criança que não está preparada. Então não se deve misturar criança com adulto. E eu posso misturar jovens com idosos? Já se trata de uma outra situação. O jovem, ele por mais
adrenalinado que ele seja, ele tenha o controle. Assim, é mais fácil de dominar um jovem do que uma criança, às vezes, né? Tem alguns jovens que são realmente uma benção, mas o que a gente precisa entender é que quando existe uma turma misturada, né, com adultos, com adolescentes, com idosos, o grupo tem que ser separado. Eu não posso exigir, e até a forma de comunicação tem que ser diferente, é claro. Eu não vou gritar com um senhor, né, de 65 anos, também da mesma forma eu não vou ficar falando baixinho, cuidadosamente, com um jovem de 17 anos. Então eu tenho que saber como lidar com essa comunicação. Eu também não posso generalizar, gritar para todo mundo ou falar baixinho com todo mundo. Isso aí vai repelir alguns. Então por isso eu falo, e é de suma importância que você tenha turmas com nichos específicos. Ah, essa turma aqui é para terceira idade, essa turma aqui é para quem quer perder peso, essa turma aqui é para quem quer competir. Pô, mas isso aí vai dar muito trabalho, eu vou fatiar muito a minha grade, eu não vou conseguir. Se você tiver turmas específicas, tenha certeza, no início você vai até sentir um pouco dessa divisão, ou seja, essa turma aqui tinha jovens misturados com idosos. Se eu colocar um nicho, essa turma de 6 às 7 só vai ter idoso, esse idoso vai se sentir mais seguro, vai se sentir melhor, mais ambientado e vai chamar mais outros idosos. Olha que interessante. Essa é a jogada de vendas. Quando você tem na sua mente profissionais que trabalham com nichos específicos, você vai direcionar seu público. 6 horas é uma aula de idoso, né? O pessoal acima de 65 anos vem treinar aqui, é uma aula muito zen, muito legal, todo mundo chuta, todo mundo soca, todo mundo faz isso, todo mundo rola, ok. E se eu tenho uma turma de 7 às 8, só com a galera quietinha, né? A molecada que é 15 anos, 16 anos, é outra vibe, é outra tribe, né? É uma tribo diferente, então só vai naquele grupo ali aquela molecada, e aquela molecada chama outra molecada. Então você tem especificamente o pessoal de 13 a 16 anos, tá ali naquela turma. Tem a outra turma que é mais adulto, né? Aquela galera que já é mais cascuda, beleza? Então é uma tribe que vai estar aí voltado e vai facilitar demais a sua organização, como você vai conduzir sua turma, ok? Então eu aconselho dessa forma, mesmo que seja muito difícil acontecer, mas se você tiver uma organização boa e fazer com que isso seja propagado na sua academia, que todo dia às 6 horas tem aquela aula da terceira idade de luta específica, seja lá qual for a luta, as pessoas vão direcionar para aquele público ali. E tenho certeza que quando um gosta, 2 gostam, 3 gostam, vai acabar formando uma turma cada vez maior e melhor. Isso é bom para todo mundo. Qual a melhor forma de acompanhar os meus alunos? A melhor forma de acompanhar seus alunos é você ter uma ficha do seu aluno, ou uma ficha de chamada, ou uma ficha de acompanhamento, do qual a gente fala na Turma Lotada todo dia. Essa ficha de acompanhamento é importante porque ela conduz o passo a passo da pessoa. Então o que deve ter nessa ficha? Deve ter coisas importantes como o nome da pessoa, fundamental. A segunda coisa mais importante, qual o objetivo dessa pessoa? Outra coisa muito importante, a data de nascimento dessa pessoa é importante? Sim, é importante, porque no dia do aniversário dela, você vai estar ali olhando e no meio da turma você vai parar ou no final da aula e vai cantar um parabéns para ela, todo mundo vai parabenizá-la. E aí isso é legal porque essa pessoa ela fica feliz, ela fica ambientada, né? Ela se sente homenageada, e quem não gosta do mimo? Então isso é importante demais, saber qual é a data de nascimento dela. Outra coisa que é importante, data de vencimento, que quando ela vai vencer é importante. Mas isso é importante para a academia, eu não tenho nada a ver com isso. Opa, se você não tem nada a ver com a data de vencimento do seu aluno, você está fadado ao fracasso. Por quê? Porque saber quando o plano da pessoa vai vencer é importante para que você mantenha ela na academia. E o que você vai fazer quando o plano dela vai vencer? Você precisa de ter uma estratégia para mantê-la na academia, ou no mínimo na sua aula. Porque quando você tem uma estratégia de fala que
semana que vem, o mês que vem, nós vamos trabalhar algo específico voltado para o seu objetivo, seja o que for, você só não pode mentir. Você tem que fazer algo para que aquela pessoa fique mais um mês, renove seus planos, né? Não importa se seja o mensal, o trimestral, o semestral ou anual, mas que ela renove e ela obtenha mais resultados, obtenha aquilo que você prometeu. Isso aí é fidelidade com lealdade. Ela vai ser fiel e você vai ser leal. Ela vai se manter na academia e você vai fazer com que aquele objetivo seja alcançado. Ok? Isso é muito importante e você tem que estar muito focado nessa parte. O que mais que precisa ter numa ficha de acompanhamento? Os dias do mês. Porque você vai acompanhar a frequência dessa pessoa. Se você tem um acompanhamento, ok. Então, faça com que isso aconteça. Porque se de repente a pessoa falte, né, foi aquilo que nós falamos anteriormente, a pessoa faltou 3 dias, ela está correndo o risco de não voltar mais. Porque ela teve algum outro foco que tirou ela da academia. Então, precisamos ter muito cuidado quanto a isso, ok? O que é fundamental e essencial para um profissional se destacar no mercado de trabalho de lutas e artes marciais na atualidade? Bom, no meu ponto de vista, o que faz um bom profissional são suas competências pessoais, ok? É claro que precisamos ter competências técnicas, sim, sem sombra de dúvida. Estudos indicam que 80% de um bom profissional está pautado em competências pessoais. O que seria competências pessoais? Competências pessoais são bom humor, flexibilidade, pontualidade, empatia, carinho, entendeu? São coisas que te faz ser um profissional, uma pessoa melhor, que possa entender as outras pessoas, que acolhedora, ser uma pessoa acolhedora. Isso é importante no mundo das artes marciais, porque vai de contramão à geração old school, que era uma geração muito turrona, que era uma geração que pegava muito pesado, que era uma geração de treinadores. Então, quando você tem um sorriso, quando você abraça o seu aluno, quando você mostra para ele que você está interessado em resolver a sua dor ou o seu problema, que você vai estar naquele desafio juntos, isso aí faz total diferença. E parte técnica? A parte técnica é tudo aquilo que você aprendeu, seja na faculdade, seja na sua formação de luta, seja em cursos ou workshops que você fez e que você faz atualizações técnicas. Saber aplicar um golpe, saber aplicar um exercício, saber a postura do aluno, melhorar a postura dele. Então, tudo aquilo técnico é importante. Porém, a parte comportamental é o que vai fazer a diferença. E hoje faz muita diferença no mercado de trabalho. Faltam muitos profissionais que precisam entender exatamente isso que a gente está falando. Então, vai a dica. Profissionais de lutas e artes marciais, foquem nas competências pessoais. Estudem sobre isso, ok? Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida e nas aulas que você vai estar dando. Como motivar um aluno que tem um problema de coordenação motora nas minhas aulas? Primeira coisa que é muito importante é você mostrar para ele que ele não tem a menor diferença do que qualquer aluno que está ali dentro. Aluno que tem 2, 3 anos de treinamento vai ser tão bom quanto ele? Ou ele vai ser tão bom quanto aquele aluno? Sim, mostrar que um dia aquele aluno que é muito bom chegou com as mesmas limitações que ele. Quando você mostra isso, quando você também tira a complexidade do movimento, por isso é importante a parte didática. Como você vai ensinar o seu aluno, você mostra para ele a simplicidade, você mostra para ele que aquele exercício são exercícios fáceis de fazer, mas aos olhos dele, não aos seus olhos, porque você já tem a técnica, você já sabe como executar os movimentos, e tudo bem, mas ele está completamente leigo, ele chegou num lugar onde ele não conhece. Então, é necessário que faça a diferença um professor que tenha um acompanhamento, paciência, empatia, né? Tudo isso aí que a gente vem falando sempre. Então, aconteceu um caso comigo, um aluno meu, ele veio treinar boxe comigo,
e ele tinha muita dificuldade motora. Ele é aquele biotipo que usava óculos, cabelinho pro lado, cheinho, e só gostava de videogame na época, né? Era mais videogame, né? Não tinha nem tanto, não tinha jogos no celular na época. E aí ele, muito carente de habilidades físicas, muito carente, muito carente. Então ele tinha dificuldade em andar normalmente, né? Postura dele errada. E isso para mim foi ótimo, foi um tremendo desafio. E ele falou comigo, eu gosto do boxe, eu acho que dá para fazer boxe e tal. E na verdade ele havia feito uma outra modalidade. E aí o professor falou assim, vai treinar com o mestre Varner, que pro boxe você tem jeito. Ou seja, o professor descartou a possibilidade de treinar aquela arte marcial com ele e me passou. E tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então o professor, ele não queria receber esse desafio, do qual eu gostei muito, e hoje é case de sucesso que eu passo nas minhas palestras sobre esse rapaz. Ele veio treinar o boxe comigo com muita dificuldade motora, ele batia assim no saco, querendo fazer rápido igual os outros. Então eu mostrei para ele que, primeira coisa, a velocidade dele estava boa, que eu precisava elogiar ele de alguma forma. Aí eu falei assim, sua velocidade está boa, se você girar o punho e voltar a mão para o seu queixo, com essa velocidade você vai ter um golpe rápido e preciso. Aí ele começou ainda tentando entender a biomecânica do movimento, mas eu fui girando, eu falei assim, agora tira um pouco da velocidade, gira mais o ombro, gira mais o punho, e isso deu. Aí eu comecei a mostrar para ele o quanto aquilo ali era prático, era fácil, não tinha complexidade. E todo movimento tem as suas complexidades, principalmente vocês que não entendem, né? Os alunos novos que não entendem como é que é. Então quando eu passei para ele que aquilo ali era fácil, ele se encantou. Esse aluno, ele ficou na nossa academia por 4 anos. Coisas que, se dependesse daquele outro professor, ele teria ido embora há 3 meses, porque ele iria fazer outro tipo de atividade e não teria a mesma consistência dentro do treinamento. Por quê? Ele ia achar que aquilo era difícil, mas eu consegui provar para ele que a complexidade do movimento estava na cabeça dele, não estava realmente ali no movimento em si. Então isso é importante, você mostrar para o seu aluno o quanto é fácil, mas diante das dificuldades dele. Para você é fácil, mas para ele não. Então mostre para ele, faça o beabá do movimento, como é que é a saída de quadril, como é que você vai girar para o lado, como é que você vai estourar uma guarda, como é que você vai transitar para um lado para o outro. Isso é muito cauteloso. Você não pode, de maneira alguma, agredir verbalmente seu aluno, como eu já fiz muitas vezes. Levanta a guarda, animal. Vai para esse lado, não é do outro lado, rapaz. Chuta mais forte, gira o pé, entra quadril. Já cansei de agredir verbalmente meus alunos por não conhecer a maneira certa. E aí onde eu falo, eu tenho vergonha disso? Não, eu era um ignorante. Eu não conhecia. Ser ignorante é não ter o conhecimento. Por isso que para mim é de suma importância passar detalhes por detalhes, caminhos a ser traçados de um bom professor que gera um bom resultado. Então a minha preocupação maior é fazer com que o professor não caia em algumas ciladas que eu caí, porque isso aí vai gerar o quê? Evasão de aluno. E a academia não vai gostar e o seu rendimento vai cair. Então precisamos fazer com que os nossos alunos entendam que o movimento, por mais complexo que seja, ele vai ser capaz de fazer. Antes nós tínhamos discípulos, né? Alunos mais disciplinados que respeitavam os seus professores. Hoje a indisciplina reina com mais vontade, ou seja, um aluno, ele sai de uma academia, vai para outra, como ele troca de camisa. Ok, esse é um alerta que eu falo muito para os professores de luta e artes marciais. Não tenham aquela convicção de que o aluno é seu eternamente, como você foi eternamente do seu professor e respeita ele até hoje. Isso, hoje em dia, não funciona. O que funciona e o que vai fazer esse seu aluno ser o que você foi anos atrás é a sua forma de conduzir, a maneira que você vai estar trabalhando com o seu aluno, a condução de uma forma carinhosa, de uma forma
respeitosa com que você vai tratar o seu aluno é que vai fazer a diferença. O seu aluno não está procurando simplesmente saber luta, ele está querendo algum tipo de objetivo que a luta vai trazer, ou seja, ele quer algo que a luta o transforme, porque essa luta transformou alguém da vida dele, ou seja, ele conhece alguém que foi transformado através daquela luta, e ele quer aquilo para a vida dele, e ele teve êxito. Então ele precisa, o seu aluno, de acompanhamento, ele precisa que esse professor, ou seja, você, faça com que ele não desanime, ele se mantenha cada vez mais envolvido consistentemente dentro das suas turmas. Então, quando você fala assim, porque meu aluno saiu da minha academia e foi para o meu rival, isso foi culpa sua, não foi culpa dele. Se ele está saindo, é porque você permitiu isso, você fez algo errado ou deixou de fazer algo certo. Por isso, quando eu falo que existem ferramentas de acompanhamento que te traz aproximação do seu aluno, faz totalmente a diferença. Então, o que hoje você está fazendo para que esse seu aluno, cliente, se torne um discípulo de verdade? Isso é o X da questão. E muitas pessoas ficam se perguntando, minha turma estava cheia, agora começou a esvaziar. Observem isso. Observem qual é o passo a passo que você está dando para o seu aluno. Ele está vendo resultado? Se ele não estiver vendo resultado, ele vai procurar o resultado em algum lugar. E infelizmente não vai ser na sua academia, porque passaram alguns meses, e normalmente são 3 meses, e ele não alcançou o que ele queria. E fatalmente ele vai ir para um lugar que ele vai encontrar a solução. Então você aqui tem que ser capaz de mostrar que a transformação vai existir e você é o responsável por essa transformação. Isso vai fidelizar seu aluno e fazer com que ele seja um cliente em formato de discípulo. Ter hábitos organizacionais muito bem pautados em acompanhamento, né? Tanto diário como até de período, né? O que você fez de manhã, o que você faz de manhã, o que você faz à tarde, o que você faz à noite, né? De quantas horas você organiza o seu tempo, né? O que você faz que poderia delegar a outras pessoas, o que você está fazendo que é simples fato de perda de tempo. Então, a primeira coisa que eu acho que você deve ter é uma agenda funcional. Isso na Turma Lotada Todo Dia a gente sempre passa. Como organizar a nossa agenda. Isso aí te faz visualizar o seu dia a dia e melhora 100% a forma e a condução de você lidar com o seu dia, né? A programação que você vai fazer no dia anterior, que você vai fazer na semana, que você vai fazer no mês, que você está predisposto a realizar seus objetivos, suas metas. Então tudo isso aí são fatores importantes para uma melhor organização de tempo. É normal ter rotatividade na nossa academia de lutas e artes marciais? Pode até ser normal, mas não é certo. Não deixe com que isso aconteça na sua academia. Rotatividade é sinal de falta de domínio do seu aluno. É sinal que seu aluno está indo embora e você não está sabendo nem porquê. Então faça com que esse acompanhamento seja algo muito severo. Você não pode deixar com que seu aluno fique à vontade para outras academias. Então, por que isso acontece? Por que a evasão acontece? Normalmente são 2 fatores. Primeiro, estrutura da academia. Se a estrutura da academia não estiver sendo agradável para ele, ele vai sair. Segundo, comportamento do professor. Se o professor não está sendo efetivo no qual ele espera, ou seja, não alcançou a expectativa que ele queria, ele vai sair também. Então, é importante que nós tenhamos muito pautado, muito em vista assim, qual é o objetivo do nosso aluno, para atender às suas demandas, para fazer com que ele realmente esteja satisfeito com a nossa academia. Então, isso é um fator primordial para mantê-lo dentro das nossas aulas. Por isso eu digo, Turma Lotada Todo Dia, ela requer acompanhamento dos seus alunos, porque senão os alunos vão sair e nós vamos perder verdadeiramente grandes números de alunos. Então vai existir essa rotatividade e isso vai gerar problema não só para você, quanto para a academia em geral.
Professores estão aparecendo do nada com faixa preta na cintura ou grau preto no braço. Isso é normal? Normal não é. Mas o que acontece? Quando existe uma apresentação de um novo professor no mercado de trabalho, se é que você me entende, o cara apareceu do nada, é importante que o aluno seja o responsável de sondar quem ele é. Se você hoje dá aula numa academia, faça questão de mostrar os seus diplomas, seus certificados, a sua raiz, de onde você veio, quanto tempo você é formado, ou qual é a sua história. O problema disso tudo hoje, da tal chamada picaretagem, né, que tem muitos picaretas por aí, o problema desse aspecto é que os alunos não estão preocupados com quem estão fazendo aula. A aula dele é muito boa, eu saio de lá suadão, eu já perdi 5 quilos e coisa e tal. E aí fala que é modalidade tal, modalidade Y, e é isso, e aquilo outro, e começa a inventar nomes. Infelizmente, quem trabalha sério ou quem tem raiz fica muitas das vezes fora do mercado de trabalho. Eu acho o seguinte, o aluno ele tem parcial culpa nisso. Agora, as organizações também têm. Então, federações, confederações precisam estar fechando mais o cerco quanto a isso. Só que aí, você fazer um bom trabalho. O que vai diminuir espaço para os picaretas? Você que é um bom profissional, tem raiz, tem história, se coloca no mercado de trabalho de maneira eficaz. Saiba divulgar o seu trabalho, saiba expor quem você foi, quem você é, os títulos que você ganhou, se você foi lutador, os atletas que você formou, que você ganhou, fez campeão, as pessoas que você transformou a vida. Olha que bacana, cara. Quando você transforma a vida de uma pessoa e não fala nada, é ruim, mas quando você transforma a vida da pessoa e expõe, externa isso, certamente isso é ponto para você. Então você vai fazer a diferença na vida de pessoas e essa pessoa vai realmente fazer com que o seu trabalho floresça, cresça e apareça. Então o que está faltando hoje em dia? Os bons profissionais se mostrem no mercado de trabalho. Então quando isso acontece, reduz a oportunidade daquela pessoa que está chegando agora, sem história, sem raiz, onde não tem o menor sentido estar ali no meio de grandes profissionais. Então, faça isso, exponha os seus trabalhos. Entidades que vendem certificados e graduações se tornam mais comuns hoje em dia, no mundo de hoje, né, na atualidade. Na verdade, isso aí não é venda de graduação. Eu vejo o seguinte, toda entidade ela precisa estar pautada em alguma arte marcial que seja realmente tenham profissionais sérios, gabaritados. Digamos que, citando um exemplo, eu tenho uma organização durante 20 anos, né? É uma associação de lutas e artes marciais, de esporte e combate, do qual eu graduo os meus alunos. Eu sou responsável, eu assino pelos meus alunos. Eu sou formado na arte marcial, sou mestre de kickbox, sou mestre de muay thai, eu posso assinar um certificado. Então esse certificado ele tem moralidade por eu ser um profissional dentro da área. Ou seja, eu tenho o meu diploma, eu sou formado, então as pessoas me conhecem dentro do meio da luta. Então eu assino para dar moralidade ao certificado do meu aluno. A parte legal, a legalidade é feita através de uma organização, ou seja, a associação tal certifica que o aluno tal se graduou. Então, a associação ela é um órgão que autoriza, legaliza a graduação daquele aluno. E tem que pagar? Sim, tem que pagar. Por que tem que pagar? Porque a associação ela tem fins lucrativos e depende de pagar também anuidades para as confederações, coisas desse tipo. Então, o fator de pagar a graduação não significa que seja picaretagem. Significa que o professor responsável pelo aquele aluno, ele está autorizando e certificando que aquele aluno dele está apto a desenvolver determinado grau, seja faixa ou seja grau.
Então, o fator de pagar não significa que a organização esteja vendendo. Agora, se a organização foi criada e não tem nenhum responsável, ou seja, faixa preta ou grau preto de verdade, né? Com história, com raiz, com histórico, isso sim torna a arte marcial vulgar, né? Então aí que acontece demais, aí existe, depois da Lei Pelé, muitas associações, federações e confederações foram abertas e aí que o cara fala assim, é uma confederação de lutas intergaláctica, e bota lá tudo quanto é arte marcial e vai graduando quem quer. Isso aí é errado. Então, antes de fazer um exame de graduação, o aluno ele tem que se certificar quem é o professor dele, onde ele está realmente inscrito, onde ele está trabalhando, né? Qual é a raiz dele, e essa organização, se ela tem realmente veracidade. Isso vai realmente fazer com que os nossos alunos estejam mais seguros e o resultado vai ser cada vez melhor. Fica aqui mais uma dica, forte abraço e até a próxima.